Olá, estamos de volta com mais um vídeo de explicações, sobre os principais autores da filosofia e da sociologia. Dessa vez vamos pegar um autor que é estudado tanto na filosofia quanto na sociologia, que é o Augusto Comte, ou Augusto Comte. O Comte, ele é um sociólogo francês, um filósofo francês, na verdade, e que é responsável por dar origem ao pensamento social dentro da corrente de pensamento positivista, O Comte, ele não é o único representante do positivismo, nós temos aí o Saint-Simon também, outro ícone do pensamento positivista, mas nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Augusto Comte especificamente. Pois bem, o Comte ele viveu entre 1798 até 1857 e ele é um dos principais representantes da corrente positivista. Vamos entender o que foi essa corrente positivista. Logo depois das revoluções burguesas, Revolução Industrial, Revolução Francesa e Iluminismo, instaurou-se uma nova forma de pensar, um pensamento racional sobre as mudanças que estavam acontecendo no mundo, Mudanças de ordem política, econômica e cultural representadas aí por essas três revoluções. O positivismo, essa corrente de pensamento que se instaura aí a partir do século XIX, ele vem para, num primeiro momento, procurar entender racionalmente essa nova sociedade e com uma visão que tinha como principal objetivo a garantia da harmonia social. A sociedade estava caótica, depois dessas três revoluções, porque muitas mudanças. O positivismo ele vem para tentar explicar racionalmente essa nova sociedade e ao mesmo tempo instaurar a harmonia social, Por isso esse nome positivismo, Não é uma corrente de pensamento que vai tentar modificar essa nova sociedade que surge, e sim explicar e lançar as bases de uma nova maneira de viver em sociedade, de uma maneira harmônica, para pôr fim a esse caos social que se instaurou depois das revoluções burguesas, O positivismo ele vai buscar leis gerais de explicação, de maneira racional e científica para essa nova sociedade. E aí o Augusto Comte, esse autor que nós estamos refletindo sobre ele hoje, ele vai ser importantíssimo, porque o Augusto Comte ele vai tentar entender essa sociedade, com um viés racional, comparando essa sociedade a um organismo vivo. Então ele vai fazer essa analogia, essa comparação entre a sociedade, e um organismo vivo. Daí a elaboração de uma teoria chamada modelo do organismo social. O modelo do organismo social de Augusto Comte, ele entendia que a sociedade era um todo integrado, composto de partes coesas, ou seja, unidas, onde cada uma dessas partes desempenhava uma função dentro desse organismo social, E essa função desempenhada era importante, era vital para o bom funcionamento desse organismo social, Era importante para a harmonia social. Que partes são essas? Segundo Augusto Comte, essas partes são as instituições sociais, família, escola, política, cultura, Tudo isso são partes desse organismo social maior. Se a gente for comparar, fazer essa analogia do organismo social de Augusto Comte com o organismo vivo biológico, nós temos no organismo vivo, nós temos que um organismo é um conjunto de órgãos, Então, por exemplo, o nosso organismo, nós temos o coração, temos o rim, temos o pulmão, temos o fígado. Cada um desses órgãos, é importante para o bom funcionamento desse organismo. Cada uma dessas partes desempenha uma função e mais elas são interdependentes. Se o meu rim não funcionar bem, o meu coração também não vai funcionar, E aí eu vou comprometer toda a minha saúde.
Para o Augusto Comte, a sociedade poderia ser entendida sob essa mesma lógica. Se uma instituição social, que é um órgão desse organismo social, não funciona bem, o funcionamento de todo o organismo está comprometido. Então, se a família não cumpre o papel dela, que é o de socialização primária, né, como a gente costuma dizer em sociologia, o de passar bases morais, éticas, disciplina, respeito, né, e todos esses valores, além do afeto, que é na família que a gente consegue, a escola, né, que é uma outra instituição social, um outro órgão desse organismo social, também não vai conseguir cumprir sua função bem, né, que é o da socialização secundária, né, ou seja, reforçar esses conteúdos, esses valores que são passados pela família e também socializar conteúdos científicos, física, português, matemática, sociologia, filosofia, né? Então, segundo Augusto Comte, essas funções sociais, elas são interdependentes. Se um organismo social não funcionar bem, o outro organismo, se uma instituição social não funcionar bem, a outra instituição social também não vai conseguir cumprir a sua função. E aí a sociedade fica doente. E é nesse contexto que nós temos os problemas sociais, a corrupção, a fome, o analfabetismo. São problemas sociais decorrentes, de acordo com essa análise kantiana, do mau funcionamento de uma ou mais instituições sociais, né? Quando as instituições sociais não funcionam mais, esse organismo social entra no estágio de anomia social. O que significa anomia social? Ausência de normas. É quando as instituições sociais não mais correspondem às suas funções, não conseguem executar mais as suas funções sociais dentro dessa sociedade. Então, esse estágio de anomia social seria a ausência de normas em decorrência do mau funcionamento de uma ou mais instituições sociais dentro de determinado organismo social. Então, o Comte, quando ele faz isso, ele nos fornece um modelo fabuloso de entendimento sobre a sociedade, né? Sobre os novos organismos sociais que se formam depois dessas revoluções burguesas, né? Muito bem, para o Augusto Comte, a sociedade ela é um organismo vivo. Como ela é um organismo vivo, ela não permanece igual ao longo do tempo. Ela passa por mudanças, ela passa por transformações, assim como nós passamos por fases de transformação ao longo da nossa vida, infância, adolescência, juventude, idade adulta, né, e depois a melhor idade, né, que são os nossos idosos aí. Segundo Augusto Comte, a sociedade também passa por mudanças e por fases. Ele teorizou essas mudanças desse organismo social que é vivo através de uma lei que se chama a Lei dos Três Estágios, né? Segundo ele, a sociedade passa por 3 estágios de evolução, que é o teológico, o metafísico e o positivo, né? Então, nós temos aí 3 estágios de evolução social, né, nessa linha da evolução social, pelos quais a sociedade passa, todo organismo social passa. No primeiro deles, no estágio teológico, segundo Augusto Comte, os fenômenos sociais eles são explicados através da fé e da crença em uma divindade, né? Então, as sociedades que estão no estágio teológico atribuem todas as explicações de todos os fenômenos, de todas as situações e comportamentos à fé, à crença, né, em um Deus ou em vários deuses. Elas estão no estágio teológico. Já no estágio metafísico, que seria o estágio subsequente dos organismos sociais, as explicações são dadas pelos mitos, né? Mitos, como nós já vimos, são histórias contadas, né, com fundo de verdade, né? Ou melhor, que não tem correspondência com a verdade, né? Mas que servem para explicar de uma maneira racional alguns comportamentos, situações e fenômenos. Então, as sociedades que utilizam dos mitos para explicar os fenômenos são chamadas por Augusto Comte como sociedades ou organismos sociais que estão no estágio metafísico. O último deles é o positivo, né? O estágio positivo, ele abandona a fé, ele abandona os mitos e ele tem uma crença, uma fé inabalável na ciência e na razão.
Então, as sociedades que estão no estágio positivo não aceitam outra explicação para os fenômenos e comportamentos e situações diversas que não há razão, que não há ciência, né? Por isso também o nome positivismo, né? O positivismo, além de ter essa preocupação em restabelecer a harmonia social depois do caos revolucionário, também tem essa crença na razão e na ciência como únicas formas de se chegar a isso, né? Para se restabelecer essa harmonia social. Então, no estágio positivo, os fenômenos são explicados através da razão e da ciência, ou seja, da racionalidade, né? Quando as sociedades elas vão evoluindo de um estágio para outro, do estágio teológico até chegar no estágio positivo, elas estão em uma ascendente do que o Conte chama de evolução social, né? De transformação, de mudanças, né? Então, passando por esses 3 estágios, teológico, metafísico e positivo, os organismos sociais estão em evolução social. Vocês poderiam me perguntar, né? O que faz uma sociedade passar de um estágio para outro? Porque ela não mais é teológica ou metafísica e passa a ser positiva. Segundo Augusto Conte, existem 2 movimentos que contribuem para essa evolução social, ou seja, para essa passagem do teológico do metafísico e do metafísico para o positivo. Ele chama de movimento estático e movimento dinâmico. Como assim movimento estático? Se move é porque não está estático, né? Se está estático é porque não se move. Mas ele se refere ao movimento estático como sendo um movimento interno da sociedade. É uma organização interna. É um aceitar as regras, né? E se organizar. O movimento dinâmico, por sua vez, é o movimento propriamente dito. É o que o Conte chama de progresso, né? Então, o progresso é a própria evolução. É a própria... depois desse momento de aceitação das regras, é essa própria transformação, essa própria mudança. E é o que vai propiciar a mudança efetiva de um estágio para o outro estágio, né? Então, movimento estático é o que o Conte chama por ordem. Movimento dinâmico é o que Augusto Conte entende por progresso. Ordem e progresso. Isso nos lembra alguma coisa. Nos lembra o lema da nossa bandeira nacional, da bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Por aí a gente já vê que o positivismo ele influenciou diretamente aqui no nosso país, né? Ele exerceu uma influência grande aqui no nosso país. Tanto que o lema da nossa bandeira é um lema positivista, ordem e progresso. A frase completa, na verdade, seria o amor como base, a ordem como meio e o progresso como fim, né? Não tem mais nunca teve, né, o amor lá na bandeira, mas a frase completa seria amor, ordem e progresso, né? Então, ordem e progresso, então, a relação que tem, né, com a influência do positivismo no Brasil é justamente esse, né? Esses 2 conceitos de Augusto Conte, do movimento estático e do movimento dinâmico, influenciaram a criação do lema da bandeira do Brasil, que é ordem e progresso, né? Muito bem, espero que tenha sido válido, que tenha sido importante, né, para vocês essas explicações sobre o Augusto Conte. E a gente se vê em breve com mais vídeos discutindo outros autores aí da filosofia e da sociologia, tá? Um abraço, se cuidem e fiquem em casa.